Você fica animado porque está fazendo progresso em álgebra linear e decide seguir algumas contas em redes sociais que postam material a respeito. Você encontra este meme que está recebendo uma quantidade absurda de curtidas e elogios e todos acham engraçado e você não entende a piada. Você tem matrizes sendo multiplicadas, mas as coisas parecem não fazer sentido. Um vetor de 3 linhas sendo multiplicado por uma matriz 2 por 2, essa multiplicação nem é possível. Bem, eu estou aqui para ajudar você a entender este meme. E no processo você vai entender, assim espero eu, toda a intuição por trás de matrizes, multiplicação de matrizes, inversão de matrizes. Mais adiante no curso você vai estudar um capítulo que detalha a ideia de que toda matriz é, na verdade, uma transformação geométrica. Mas ainda falta um bom tempo para chegar a esse capítulo e eu achei que seria mais interessante abordar o assunto agora. Neste vídeo eu vou usar o GeoGebra, um programa disponível para computador, celular, tablet, também disponível como um site na web, de forma que você pode usar o GeoGebra sem nem mesmo precisar instalar nada. Na descrição do vídeo eu vou colocar os links para que você possa reproduzir os exemplos que eu vou apresentar aqui. Eu começo definindo um vetor, coordenadas 1, 1, que é desenhado pelo GeoGebra como um vetor saindo do ponto 0, 0, a origem. Também vou entrar no GeoGebra uma matriz, M. O GeoGebra não mostra nada quando eu defino esta matriz, e nós percebemos que esta é a matriz identidade, 2 por 2. O GeoGebra me deixa aplicar esta matriz M ao vetor V. A aplicação de uma matriz a um vetor nada mais é do que a multiplicação da matriz pelo vetor. Como M é a matriz identidade, multiplicar M pelo vetor V não altera nada, o resultado é o próprio vetor V. Agora vamos alterar a matriz M. Em vez da matriz identidade, eu vou fazer com que M seja o dobro da matriz identidade. Quando eu faço isso, o GeoGebra aplica o novo valor da matriz ao vetor V. E agora o resultado muda. O vetor V' agora passa a ser um vetor na mesma direção e sentido do V original, mas com o dobro do comprimento. Interessante. E se em vez de multiplicar o vetor V pela matriz que é o dobro da identidade, eu multiplicar V por uma matriz que seja a metade da matriz identidade? O resultado é que V' vai ter agora metade do comprimento de V, preservando a direção e o sentido originais. Agora vou multiplicar V por uma matriz que é a identidade multiplicada por menos 1. O resultado agora é um vetor que é o oposto do vetor original V. O que acontece aqui é que cada matriz representa uma transformação geométrica. Ao multiplicar a matriz pelo vetor V, eu gero um resultado que é uma versão transformada do vetor V. E as opções são muitas. Por exemplo, usando esta matriz M, que só tem um elemento 1 e os outros são 0, eu consigo a projeção do vetor V sobre o eixo X.
O vetor V' é a projeção do vetor V no eixo x. Esta matriz M projeta qualquer vetor no eixo x. E se eu quiser projetar no eixo y? Esta matriz faz o trabalho. Esta matriz projeta qualquer vetor no eixo y. Agora eu crio um quadrado com lados de comprimento 1, um dos vértices na origem 0, 0. A nossa matriz M continua sendo a identidade. E o GeoGebra me deixa aplicar a matriz M ao quadrado, dando como resultado o outro quadrado, Q'. Como é a matriz identidade, obviamente Q' é igual ao quadrado original Q. Na verdade, o que o GeoGebra faz é multiplicar a matriz por 4 vetores. Os vetores que correspondem aos vértices do quadrado 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 1. À medida que eu vou mudando os elementos da matriz, os resultados das multiplicações da matriz por cada um dos 4 vetores vai deformando o quadrado. Por exemplo, agora M é 2 vezes a matriz identidade e o quadrado aumentou o comprimento de cada lado de um fator 2. Agora vamos multiplicar este quadrado por menos a matriz identidade. O que acontece? O quadrado é rebatido em relação à origem. Vamos, ao mesmo tempo, agora fazer este rebatimento e ampliar o quadrado, fazer uma transformação de escala. O resultado agora é este. Da mesma forma, eu posso projetar este quadrado no eixo x. Agora o quadrado inteiro foi espremido, compactado neste segmento de reta. De forma semelhante, eu posso projetar o quadrado no eixo y e o resultado vai ser este segmento de reta vertical. O quadrado inteiro, que é uma figura de 2 dimensões, foi projetada em um segmento de reta de 1 dimensão. Vamos mudar os valores da matriz M. Vamos colocar 1, 2, 3 e 4. O resultado agora é este polígono transformado, que é uma versão distorcida do quadrado original. A transformação representada pela matriz M faz isso com os vetores. Mas eu não gostei. Não gostei. Eu quero desfazer esta transformação e voltar ao quadrado original. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar uma matriz nova, M1, que vai ser a inversa da matriz M. O GeoGebra calcula a inversa de qualquer matriz com este comando e gera a inversa da nossa matriz M. E vou aplicar agora a inversa, que o GeoGebra calculou, ao polígono transformado. E aí está. Eu voltei ao quadrado original. Moral da história. Se uma matriz M representa uma transformação geométrica, a inversa da matriz M representa a transformação geométrica inversa, que desfaz a transformação original. Criei um outro polígono agora. Um dos vértices no ponto de origem. É uma boa ideia trabalhar com este polígono, que é basicamente uma letra F, porque o F é uma letra que não é simétrica em nenhum dos eixos, pode sofrer transformações geométricas diversas sem que a gente fique confuso com as formas. Além disso, F é a primeira letra do nome do seu professor favorito de álgebra linear. Eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de flip. Esta matriz faz um espelhamento horizontal.
Vamos aplicar esta matriz flip ao polígono F. O que aconteceu foi que o polígono F foi espelhado horizontalmente, como eu disse que ia acontecer. Agora eu vou criar uma outra matriz que eu vou chamar de ROT, significando rotação. Esta matriz, com estes números, é responsável por uma rotação de 45 graus no sentido anti-horário. E quando eu aplico esta matriz ao nosso F espelhado, o F espelhado vai ser rodado 45 graus no sentido anti-horário. O resultado vai ser este. E agora nós nos lembramos do que eu falei agora há pouco. Em vez de aplicar primeiro a matriz flip e depois a matriz hot ao resultado, eu posso aplicar a composição das duas transformações ao mesmo tempo. Como eu faço isso? Eu aplico a multiplicação de hot por flip ao polígono original F. E o resultado vai ser exatamente o mesmo. Aí está. Mas prestando atenção na ordem da aplicação das transformações. Primeiro eu aplico flip e depois hot. Então a multiplicação das matrizes é hot, flip. Com isso, nós vemos que a multiplicação de matrizes nada mais é do que a composição de transformações. Nós fizemos a composição do espelhamento com a rotação. Primeiro o espelhamento, depois a rotação. E se eu fizer a multiplicação flip vezes hot e aplicar o resultado ao polígono F? O resultado é diferente. Este F marrom é o resultado de aplicar primeiro a rotação e depois o espelhamento. Ou seja, primeiro rodar e depois espelhar é diferente de primeiro espelhar e depois rodar. É por isso que a multiplicação de matrizes não é comutativa. A ordem dos fatores afeta o resultado. Transformações geométricas como rotação e espelhamento não são comutativas. Se você tiver dificuldades em ver como este F apareceu como resultado da rotação e do espelhamento, o que aconteceu foi isso. Primeiro, só a rotação, 45 graus no sentido anti-horário, e depois disso o espelhamento horizontal. Voltamos ao nosso F original. Crio aqui uma outra transformação, que eu vou chamar de trans. Ao aplicar a transformação trans ao nosso polígono F, o resultado é esse. É uma mistura de rotação com ampliação com fatores diferentes em direções diferentes. E temos agora essa versão transformada do F. Mas eu não gostei dessa transformação. Eu vou desfazer essa transformação, aplicar a inversa da matriz trans ao F transformado. Aí está, eu peço para o GeoGebra calcular a inversa da matriz trans e aplico esta inversa ao polígono transformado. O resultado é o F original. Vamos aplicar uma outra transformação ao nosso F original. Aqui tem a matriz trans 12, 0,51 e o resultado da aplicação desta matriz ao polígono F. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que esta matriz transformou o nosso polígono de duas dimensões, F, em um segmento de reta de uma dimensão só. É uma transformação radical, extrema, que espreme, achata o nosso polígono de forma que
todos os pontos do polígono são levados para este segmento de reta vermelho. Ok, isso é horrível, nós queremos desfazer isso. Então vamos calcular a inversa da nossa matriz trans para tentar voltar ao F original. Eu peço para o GeoGebra calcular a inversa de trans. E o GeoGebra me diz que trans não tem inversa. Por que aconteceu isso? Porque as matrizes que correspondem a transformações geométricas não podem recuperar informação que foi perdida. No momento em que a nossa matriz trans fez do polígono F um segmento de reta, toda a informação sobre as duas dimensões de F foi perdida. Tudo ficou resumido a uma dimensão só. E nenhuma matriz, nenhuma outra matriz vai ser capaz de recuperar esta informação que foi perdida. Por isso, existem matrizes que não têm inversa. E agora voltamos ao meme com que nós começamos o vídeo. O que significa essa figura? Você talvez reconheça esta matriz 2x2 de um exemplo que nós usamos no GeoGebra. Esta é a matriz que corresponde a uma rotação de 45 graus no sentido anti-horário. E aqui no meme, o que ela está fazendo? Ela está sendo aplicada, entre aspas, a este objeto aqui, que é um X. Ora, se você rotacionar este X 45 graus no sentido anti-horário, o resultado vai ser uma cruz. E a expressão fica reduzida à adição destes dois vetores. Boas risadas para você e até o próximo vídeo.